O Japão é uma nação conhecida pelo respeito que seus cidadãos demonstram uns aos outros e aos visitantes, onde a polidez, a segurança e a harmonia estão profundamente enraizadas nos códigos de conduta. País de excelência acadêmica e alta tecnologia, onde a limpeza é quase divina. Isso pode fazer alguns países do Ocidente parecerem caóticos, perigosos e incivilizados. Talvez surpreenda alguns que o método japonês de execução de criminosos seja visto como bárbaro, vergonhoso, altamente secreto e violador dos direitos humanos. Ou talvez você não esteja surpreso. Talvez ache que é exatamente por isso que o Japão é tão organizado e seguro. É complicado, então vamos expor os detalhes desse chamado barbarismo e ver quão eficaz ele é no episódio de hoje do The Infographics Show. O corredor da morte no Japão tem um design mais cruel que a própria morte. O Japão é sem dúvida excepcionalmente único na forma como condena e executa seus criminosos. Mas não é único por matar seus criminosos. Atualmente, 55 países ainda mantêm a pena de morte, mas 7 só a aplicam em crimes extremamente raros. 24 dos 55 não executam há 10 anos ou mais. Mas algumas nações aparentemente não se cansam de executar. O Japão, como os Estados Unidos, é uma das poucas democracias desenvolvidas que ainda realiza execuções regularmente. Como Singapura, Taiwan tem sido contida, ao contrário de Singapura. Desde os anos 1990, Singapura executou centenas de pessoas. Apesar de pequeno, o país tem alta taxa, sendo uma das capitais mundiais das execuções. Sem surpresa, a maioria dos condenados são homens enforcados pelo Estado por tráfico de drogas. Em 20 anos, só uma mulher teve esse destino, uma mula de heroína. Na verdade, só há 3 países altamente desenvolvidos que executam regularmente contribuintes e visitantes indesejados. Se ignorarmos Singapura, há um país central no crime, os Estados Unidos da América, e outro que é um verdadeiro Éden, o Japão. O Japão difere dos Estados Unidos da América por ser mais reservado e não informar a mídia sobre execuções. Ele nem sequer avisa o condenado até o último minuto, deixando-o esperando em sua pequena cela por anos, sem saber se cada dia será o seu último. Quanto às famílias, elas só ficam sabendo quando o pai, irmão ou tio já está acomodado dentro de uma urna. Tudo ocorre em segredo. Se uma execução falha, o que é estatisticamente inevitável, só algumas autoridades ficam sabendo. Analisaremos os detalhes sangrentos depois. Primeiro, vamos comparar o regime de execuções legais do Japão com o resto do mundo. A China é o país que mais executa pessoas, mas o número exato é desconhecido devido ao segredo. A Anistia Internacional calcula que mais de 1.000 pessoas são executadas anualmente, geralmente por injeção letal, às vezes após confissão forçada por tortura. Por isso, organizações globais de direitos humanos frequentemente incluem a China na lista de países a melhorar. Segundo dados dessas organizações de direitos humanos, em 2024 ocorreram 1.518 execuções no mundo, excluindo China e Coreia do Norte. Ano excepcional, alta de 32% comparado a 2023, que teve só 1.153. Se o mundo relaxou em 2023, o sempre confiável, Oriente Médio salvou em 2024. O Irã liderou com 975 execuções oficiais, incluindo 32 mulheres, principalmente por assassinato e drogas. Algumas alegaram matar o marido em contexto de violência doméstica. A Arábia Saudita recebeu prata com 342 execuções, principalmente por drogas e assassinato, incluindo recorde de estrangeiros e mulheres. Mas, diferente do Irã, isso teve pouca cobertura da mídia ocidental. O Iraque ficou com o bronze, com 79 execuções, após o que a Human Rights Watch chamou de vários julgamentos injustos baseados em provas obtidas sob tortura. Os Estados Unidos se esforçaram, mas ficaram fora do pódio com apenas 25 execuções. Mesmo assim, foi o melhor resultado entre democracias desenvolvidas, superando Singapura, 8, Taiwan, 1 e Japão, que ficou fora no ano. Outros grandes nomes incluíram Egito, Vietnã, Somália e Iêmen.
A maioria das pessoas executadas no mundo eram homens, sendo 42% por crimes ligados a drogas. Dos 28.025 no corredor da morte em dezembro de 2024, a maioria foi condenada por crimes ligados a drogas e assassinato. Em 2024, as absolvições globais envolveram principalmente assassinos, alguns injustamente condenados. Foram 9 no total, 5 na Malásia, 3 nos Estados Unidos e 1 no Japão. A emocionante história do Japão será contada mais tarde neste vídeo. Diferente dos Estados Unidos, o Japão não executa pessoas só por viajarem com tijolos de heroína de alta qualidade. Ele só persegue assassinos. Quase todos os 98 detentos executados no Japão de 2000 a 2022 poderiam ser facilmente vistos como monstros. Quase sempre são homens. Desde 1993, 3 mulheres, todas assassinas em série, foram executadas. Em 2012, Sachiko Ito, autoproclamada médium, matou 6 pessoas espancadas com grandes baquetas durante exorcismos turbulentos. Nos Estados Unidos, entre 2000 e 2022, foram executadas 960 pessoas, bem mais que no Japão. Porém, o país tem quase o triplo da população. A taxa de execução de assassinos no Japão é parecida com a dos Estados Unidos da América, mas como os Estados Unidos da América têm mais assassinos, realizam mais execuções. Os Estados Unidos da América são mais criativos que o Japão, e sua cultura individualista se destaca, já que alguns estados oferecem um cardápio de última refeição a prisioneiros prestes a serem executados. Dos 25 americanos executados no ano passado, todos homens, a maioria recebeu injeção letal, mas 3 morreram na câmara de gás. Se você for americano e receber o cardápio, certamente não vai querer escolher o pelotão de fuzilamento. Se busca eficiência total e não gosta de dor, recomendaria a guilhotina, mas dizem que é bárbara demais. Pode ser para quem assiste, mas não para o prisioneiro. Outra diferença é que o Japão é centralizado, enquanto só 27 estados dos Estados Unidos da América têm pena de morte. Califórnia, Ohio, Oregon e Pensilvânia ainda têm, mas os governadores suspenderam as execuções. Os americanos geralmente pensam diferente dos japoneses sobre a pena de morte. No Japão, em 2025, 83,1% da população era a favor. Segundo pesquisa do governo, aumento de 2,3% em relação ao ano anterior. Na verdade, é popular entre os japoneses há décadas. O motivo será discutido depois. Nos Estados Unidos da América, pesquisa Gallup de 2024 aponta que só 53% apoiavam a execução de criminosos. Em 1994 era 80%. Então, ao contrário do Japão, a percepção pública mudou bastante. Geração Z e Millennials são menos favoráveis à pena de morte que geração X, Boomers e a geração mais antiga. Mesmo assim, a diferença não é grande. 42% a 47% dos jovens apoiam a execução e cerca de 60% dos mais velhos aprovam. Agora que você viu o cenário, vamos analisar o que está por trás disso. Como dissemos, o Japão só executa os piores criminosos, geralmente maníacos com graves desvios sexuais. É assim que descrevo Takehiro Shiraishi. Em 2017, ele elevou a toxicidade das redes sociais ao usar o Twitter para fazer amizade e matar 8 mulheres e 1 homem. 3 de suas vítimas eram apenas estudantes do ensino médio, garotas com quem ele flertou online e induziu a encontrá-lo na vida real. Foi assim que ele ficou conhecido como o assassino do Twitter, o que você tem que admitir não é tão bom quanto o ex-maníaco. Ou melhor ainda, o ex-carrasco. Seguindo em frente, Shiraishi trabalhava em uma área chamada Kabukicho, um dos distritos de luz vermelha de Tóquio, repleto de neon. Ele trabalhava como olheiro, buscando mulheres para atrair com ofertas de emprego em bares de hostess ou bordéis. Depois mudou-se para Zama, em Kanagawa. Ele era conhecido nas ruas como um cara estranho, o que provavelmente explica por que ele começou a passar mais tempo no cyberespaço. Para quem aceitava o convite para seu apartamento, ele usava a antiga tática de dopar com álcool e pílulas para dormir. Quando estavam devidamente dopados, ele os estrangulava até a morte e cortava seus corpos em pedaços. Os apartamentos japoneses são notoriamente pequenos, então ele tinha poucas opções para se livrar dos corpos. Ele guardou braços, cabeças e pernas no freezer
e o restante dos corpos em caixas térmicas que, segundo vizinhos, causaram um cheiro terrível. Shiraishi depois confessou que buscava de propósito pessoas solitárias online, em especial mulheres psicologicamente frágeis. Ele prometia a elas que faria um favor, matando-as em uma espécie de pacto, já que também dizia que não era muito fã da existência. Ele não queria se machucar, apenas usava essas pessoas para depravação sexual e roubar dinheiro. O surpreendente é que alguém o visitou. Ele não estava exatamente oferecendo motivos para desistir. Uma jovem que recusou firmemente o convite disse à polícia: "Ele me deu 2 opções. Uma era que ele me deixou inconsciente colocando drogas para dormir na minha bebida e depois me estrangulou com uma corda. A outra era ele me estrangulando com uma corda por trás enquanto eu via televisão." Decisões, decisões. No fim, foi fácil capturá-lo, pois havia um rastro digital até seu covil. A história chocou o Japão. Para muitos, ele era a escória da humanidade e merecia morrer. Poucos pensariam nos direitos humanos dele na prisão ou ao ser enforcado na câmara de execução. Mas quantos sabiam o que de fato ocorreu na execução dele em 2025? Quantos entenderam a história sombria do Japão sobre a pena de morte? Outro caso de destaque dos últimos tempos foi Tomohiro Keito, um homem que também pertence ao Clube dos Monstros do Japão. Em 2008, ele alugou um caminhão Isuzu de 5 toneladas e o jogou contra uma multidão em um movimentado distrito comercial de Tóquio. 3 morreram imediatamente e, enquanto outros gemiam no chão, Keito saiu do caminhão com uma adaga na mão e começou um ataque a facadas. Ele matou mais 4 pessoas e feriu 8, sendo as vítimas fatais tão jovens quanto 19 anos e tão velhas quanto 74. Mais tarde ele disse à polícia: não importava quem eu matasse. Ele era um jovem aparentemente privilegiado. Ele era de família rica e teve a melhor educação que o dinheiro podia comprar. No início dos 20 anos, tudo deu errado. Sem conseguir entrar na universidade, ele aceitou empregos abaixo das expectativas da família. Ele decepcionava os pais, considerados muito rigorosos e exigentes. Como qualquer jovem alienado, irritado e frustrado, com anos de amargura reprimida para extravasar, Kato encontrou seu lar espiritual nas redes sociais e, em fóruns, conheceu outros igualmente revoltados. Mas ele também enfrentou valentões online e não lidou bem com eles. Quando a garota que ele gostava o ignorou e não respondeu seus e-mails, e ele perdeu o emprego ruim, decidiu que o mundo teria que pagar. Pouco antes do ataque, ele escreveu algumas palavras finais em um fórum, dizendo que estava prestes a sair e matar pessoas. Ele escreveu: "Se ao menos eu tivesse uma namorada, nunca teria me viciado no meu celular. Não tenho amigos e não terei no futuro, pois serei ignorado por ser feio." Esse garoto mimado, ex-presidente do clube de tênis da sua escola de elite, não despertou muita simpatia do público japonês. Mas ele certamente sofreu com as autoridades. Diferente de outros crimes que discutiremos, este caso foi simples e direto. Ele era claramente culpado. Os policiais não precisaram pressionar muito para conseguir uma confissão, e o júri não precisou de muita persuasão. Apesar dessas 2 histórias intensas, o Japão é bastante pacífico. A taxa de homicídios lá é muito baixa, só 0,7 por 100 mil pessoas. Isso é muito menor do que a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 2,6, muito menor do que a do Reino Unido, que é em torno de 1,1, e muito menor do que o número dos Estados Unidos em 2023, que é de 6,8. Os números variam conforme a fonte, mas o fato é que as ruas do Japão são tão seguras quanto qualquer retiro de yoga americano. Como você viu, o Japão não executa qualquer pessoa. Por um único assassinato, dificilmente alguém recebe pena de morte. Ao contrário dos Estados Unidos da América, onde um assassinato brutal, especialmente de um jovem, pode levar a esse destino. No Japão, se houver várias mortes, espera-se que promotores peçam pena de morte. Os dados mostram que, em casos de duplo homicídio, a pena de morte foi solicitada em 59% dos casos, mas foi 79% para mais de 2 assassinatos. A crueldade do crime, como ele afeta a sociedade e como os parentes das vítimas se sentem, são todos levados em consideração, assim como a idade do réu, o remorso que ele demonstra e o que, se houver, está registrado em sua ficha criminal. O
principal aqui é como isso afeta a sociedade. O Japão gosta de manter as coisas em ordem, mas isso pode ter consequências negativas quando se trata de justiça. Eles têm o que é chamado de sistema de juízes leigos. 9 jurados decidem o destino do prisioneiro. Esse júri é composto por 3 juízes, que cada um tem direito a 1 voto, mas 6 dos jurados devem ser pessoas leigas, ou seja, na votação final, se 5 votam pela pena de morte e 4 contra, ao menos um dos 5 deve ser juiz. Isso significa que 4 pessoas podem não ter certeza da culpa do réu, enquanto 5 têm. Esse sistema apresenta alto risco para garantir a execução correta da pessoa. E se na sociedade hierárquica do Japão, um juiz convencer pessoas com pouca confiança ou status de que o homem é culpado, tudo é feito em segredo, então ninguém saberia se a persuasão influenciou o veredito. Nos Estados Unidos, isso nunca seria aceito. Lá, um júri de 12 pessoas deve decidir unanimemente sobre a culpa. E, em casos de pena de morte, eles geralmente votam separadamente sobre a pena de morte após a condenação. Juízes geralmente confirmam a decisão do júri, mas não são obrigados, e às vezes o júri rejeita a pena de morte pedida pelos promotores. Nos Estados Unidos, o júri é formado por pessoas comuns, sem um juiz poderoso influenciando sua decisão. Às vezes, eles explicam o motivo do veredito, ao contrário do Japão, onde o público não sabe o que foi considerado na decisão. Estados dos Estados Unidos da América têm leis variadas, mas em geral, condenar alguém à morte lá não é simples, enquanto o Japão tem um baixo limiar de certeza. Isso cria um terreno fértil para irregularidades. Em ambos os países, existem sistemas de apelação, mas no Japão, é muito menos provável que uma sentença de morte seja revertida. Não é exagero dizer que é como tirar sangue de pedra, mesmo quando algo está claramente podre no estado de Tóquio. Os americanos do corredor da morte geralmente têm muito tempo para recorrer. A média é de 20 anos antes de chegar a hora de enfrentar a Câmara de Execução. No Japão, o tempo médio no corredor da morte é entre 5 e 7 anos. Só cerca de 1/4 dos presos no corredor da morte no Japão está lá há mais de 10 anos. Então essa coisa de executá-los rapidamente pode potencialmente levar a graves erros judiciais. Acredita-se que 4,1% dos americanos condenados à morte são inocentes, 1 em 25. Apesar de 200 americanos terem sido exonerados do corredor da morte desde 1973, é provável que inocentes tenham dito a verdade ao declarar: "Vocês estão matando um homem inocente." Acredita-se que cerca de 20 americanos foram assassinados em execuções injustas, e isso geralmente é citado como uma estimativa muito conservadora. Se os Estados Unidos da América fossem mais rigorosos com recursos ou executassem os homens mais rápido, certamente haveria mais casos. Mas fica ainda pior, o Japão tem um histórico de extrair confissões forçadas por meio de tortura. O pintor Sadamichi Hirasawa foi preso e condenado à morte em 1950 por envenenamento em massa. Ele confessou sob tortura, mas se retratou quando estava seguro, longe dos policiais. Não importava, ele tinha assinado o papel e isso era tudo o que importava. Veja, ele ficou 32 anos no corredor da morte. Nenhum ministro da Justiça quis assinar sua sentença de morte nem julgá-lo de novo. Ele morreu na prisão em 1987 e nunca teve um novo julgamento póstumo, apesar dos esforços do filho dele. Depois veio Sakai Menda, um dos primeiros e raros japoneses libertados do corredor da morte. Em 1949, ele foi condenado à morte por um duplo homicídio que não cometeu. Em um caso chocante de corrupção policial, foi descoberto mais tarde que os policiais suprimiram seu álibi incontestável. Menda era um fazendeiro pobre e analfabeto. Ele foi espancado, ameaçado e não teve acesso a um advogado, sendo forçado a assinar uma confissão que ele nem conseguia ler. Ele ficou 34 anos isolado no corredor da morte. O júri que o enviou para lá não tinha provas além da confissão. Depois, ativistas exigiram reformas e o fim da forte dependência do Japão em confissões. Perguntaram quantas das centenas de executados foram torturadas até confessar, como Menda. Mesmo assim, exonerações são raras no Japão. A que mencionamos, ocorrida em 2024, foi notável.
Iao Hakamata ficou quase 50 anos no corredor da morte sendo inocente. Esse ex-boxeador profissional foi preso em 1968 após ser condenado pelas mortes de seu chefe, da esposa dele e de 2 filhos do casal. Hakamata diz que entrou corajosamente na casa em chamas para tentar salvar a família, mas encontrou 4 corpos brutalmente esfaqueados. O caso revela o que pode ocorrer com um homem sob custódia no Japão, já que Hakamata é um dos poucos prisioneiros que relataram sua experiência. Os policiais o interrogaram por 264 horas gritando, às vezes por até 16 horas seguidas. Ainda assim, demoraram mais de 23 dias para obter sua confissão, quando ele já devia estar destruído. Nos interrogatórios, nem deixavam ele comer ou ir ao banheiro. E esse cara era durão, né? Um verdadeiro homem de luta. Ele disse: "Só pude me agachar tentando não defecar." O interrogador mergulhou meu polegar na tinta, levou a um registro de confissão e ordenou: "Assine aqui", enquanto gritava, chutava e torcia meu braço. Uma confissão é uma prova poderosa, mas em vários países, principalmente na Ásia, a polícia consegue facilmente uma assim que isola um suspeito. No Japão e em muitos países em desenvolvimento, há relatos confiáveis de confissões obtidas por espancamentos, privação de sono e outros métodos coercitivos. Grupos de direitos humanos apontam que em culturas que prezam a imagem, a polícia é pressionada a conseguir confissões rápidas para restaurar a ordem social. O resultado, muitos bodes expiatórios surgem nos tribunais. No Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, era permitido torturar para obter confissões. O judiciário melhorou ao exigir que, para usar uma confissão, o suspeito informasse algo que só ele saberia aos investigadores. Os policiais, mesmo sob pressão em uma sociedade opressora, conseguiam burlar o sistema. Agora, eles apenas torturavam um prisioneiro para que assinasse uma folha em branco e depois preenchiam os detalhes. E com a polícia podendo interrogar um suspeito por 23 dias sem advogado, você está pedindo problema. Você confiaria em uma confissão de alguém isolado com policiais estressados por 20 dias, sem quase nenhuma outra prova para sustentá-la? De jeito nenhum. Entre 1946 e 2003, 766 japoneses foram condenados à morte e 608 executados. Mas quem sabe quantas dessas pessoas assinaram aquele pedaço de papel em branco? Em um país onde um júri indeciso pode decidir seu destino, um professor de direito japonês disse que a polícia, os tribunais e grande parte do público só querem se livrar do caso. Ele explicou: "Quando alguém recebe a pena de morte, os demais sentem alívio, pois a ordem social é restaurada. A questão é, ordem criada com violência a partir do caos é realmente ordem?" Os policiais quase não tinham provas contra Hakamada. Primeiro, eles disseram que encontraram sangue e gasolina no pijama que ele usava quando entrou na casa em chamas. Mas quando isso não se sustentou no tribunal, o promotor disse que algumas roupas que eles encontraram jogadas fora na fábrica de miso onde Hakamada trabalhava eram dele. Disseram que ele cometeu os assassinatos, descartou as roupas e se trocou, deixando um pouco de sangue nas roupas. Essas roupas nem serviam nele. Como diz o ditado, nada disso se sustentaria no tribunal, mas foi o que ocorreu. Embora muitos que analisassem os detalhes soubessem de sua inocência, ele passou décadas no corredor da morte, mesmo após testes de DNA mostrarem que o sangue nas roupas não era dele. O ministro da Justiça impedia sua morte, mas os tribunais não permitiam sua saída. Ele saiu em 2014, mas só foi absolvido no ano passado, 56 anos após ser incriminado. Ele recebeu 1,4 milhão em indenização em 2025, mas aos 89 anos, talvez não consiga aproveitar muito sua nova riqueza. Por outro lado, ele é japonês, então talvez ainda haja vida nesse velho. Brincadeiras à parte, esse homem sofreu mais do que você imagina. Como os demais no corredor da morte, ele foi para a solitária, que difere da ocidental. No Japão, a prisão exige silêncio absoluto. Os presos ficam o dia todo em celas do tamanho de um banheiro. Prisioneiros não podem se comunicar entre si nem falar com agentes penitenciários. Eles vivem seus anos na loucura do silêncio. Hakamada raramente recebia visitas, pois seus pedidos de ver a família eram quase sempre negados. Em muitos casos no Japão, por vergonha e senso de honra,
as famílias abandonavam os condenados. Mas Hakamada tinha pessoas que queriam visitá-lo. Por 30 anos ele ficou isolado em uma pequena cela, sem televisão, quase sem exercícios, só com seus pensamentos. Após 30 anos, tiraram-no do confinamento solitário, mas já estava louco e havia parado de escrever cartas. Em 2009, relataram que ele tinha psicose institucional. Se o silêncio não te enlouquecer no Japão, prisioneiros no corredor da morte nunca sabem quando será seu dia. O governo mantém a data da execução em sigilo. Todo dia pode ser o último. Certo dia, ouvem mais barulho que o normal fora da cela. Pensam que vão morrer, mas isso não acontece. Um dia acontece. A família só sabe depois, sem despedidas ou cartas finais, nem entregam as cinzas à família. O governo afirma que não sabe como poupar os prisioneiros do sofrimento. Mas homens já falaram sobre a tortura de simplesmente esperar para morrer todos os dias. Eles querem se preparar mentalmente. Eles querem desabafar. Muitos querem recorrer da sentença. O desconhecimento os mantém em alerta e estresse contínuos. Cada passo, cada porta se abrindo ou fechando com barulho, eles acham que chegou a hora deles. Depois que o ministro da Justiça consulta um conselho, ele pode assinar a ordem de execução. Após isso, o prisioneiro normalmente morre em 5 dias, mas só descobre cerca de 1 hora antes de ser enforcado. A execução ocorre em dias úteis, nunca em fins de semana ou feriados. A porta do prisioneiro é aberta por volta das 8h30 e ele será levado embora. Quando finalmente informam que ele está prestes a morrer, ele tem permissão para escrever um testamento. Ele pode fumar e receberá comida da prisão, mas não se sabe se é melhor que o normal. Se for budista, como muitos japoneses, poderá receber ritos budistas. Se ele for cristão, pode encontrar um padre. Agora são 9h30, é hora de ir. O Japão possui 7 câmaras de execução em diferentes prisões. O prisioneiro será levado a uma delas, onde será conduzido até uma parede e algemado a ganchos. Na hora certa, cobrirão sua cabeça com um capuz e o levarão ao centro da sala, onde há uma porta alçapão no piso. Quando sua cabeça passar pelo laço, 3 guardas estarão na sala ao lado sem vê-lo, diante de 3 interruptores. Um interruptor abrirá o alçapão, mas os guardas não sabem qual. Assim, ninguém carrega a culpa por matar alguém. Presumivelmente, é uma plataforma de enforcamento com uma longa queda. Então, sem dúvida, o comprimento da queda foi calculado de acordo com o peso corporal do prisioneiro, garantindo assim que o procedimento não o decapite nem o deixe pendurado sem quebrar o pescoço. Devido ao sigilo, não se sabe se o Japão já errou em execuções, mas é provável que sim. Nos Estados Unidos da América, de 2.721 enforcamentos, 85 falharam taxa de erro de 3,12% menor que gás letal, 5,4%, e injeção letal, 7,2%. Se você exige eficiência total, pela qual os japoneses são conhecidos, deveria optar pelo pelotão de fuzilamento, e se fosse permitido, pela guilhotina, ambos com uma taxa de erro altamente respeitável de 0%. De acordo com um relatório, cada executor japonês recebe 20.000 ienes pelo trabalho, ou cerca de $180. Nada mal para apertar um botão sem lidar com o corpo. O homem morto está pendurado na sala abaixo. Após 5 minutos, um médico confirmará a morte. Segundo um carrasco aposentado e ex-oficial sênior da casa de detenção de Osaka, o nó da corda é feito de modo que a cabeça do executado fique inclinada, como se mostrasse respeito às testemunhas. Essas testemunhas costumam ser autoridades e promotores, não mídia ou familiares das vítimas. Dizem que, quando o promotor retorna ao seu escritório, haverá sal espalhado no chão, um ato de purificação ritual para que ele se sinta melhor. O corpo é então levado para ser limpo, depois será cremado, e as cinzas passarão a ser propriedade do Estado. E é isso, está feito. A família descobrirá depois que está com uma pessoa a menos, e o público será informado pela mídia que a ordem em suas vidas foi restaurada. Apesar dos crimes graves cometidos por assassinos condenados no Japão, inclusive 9 menores sentenciados à morte desde 1966, as condições terríveis em que são mantidos têm sido amplamente criticadas por organizações de direitos humanos.
O sistema não é visto como punição, mas como tortura. Defensores dessas punições afirmam que elas evitam assassinatos e citam as ótimas estatísticas criminais do Japão. Acadêmicos no Japão afirmam que não há provas de que a pena de morte ou a tortura no confinamento influenciem a criminalidade. Pode ser, mas é impossível calcular sem algo para comparar. As taxas de criminalidade não têm relação direta com a rigidez do sistema de justiça. Países punitivos como Estados Unidos, Filipinas, Brasil e Rússia têm altos índices de uso de drogas e crimes violentos. Enquanto isso, países como Islândia, Dinamarca, Portugal e Áustria mantêm baixas taxas de criminalidade com sistemas de justiça relativamente brandos e policiamento mínimo. Portugal descriminalizou as drogas e a sociedade não entrou em colapso. A estratégia não resolveu todos os problemas com drogas, mas teve sucesso e foi ignorada pela maioria do mundo. Depois, há países como China, Irã e Arábia Saudita, onde as taxas de criminalidade são baixas, mas os sistemas de justiça são brutalmente repressivos. Nesses casos, pode parecer que a brutalidade garante segurança, mas não é tão simples assim. Alguns defendem que sistemas mais civilizados tornam as pessoas mais civilizadas. Isso pode variar conforme a cultura e sociedade. Sentenças longas, confinamento torturante e ameaça de morte nem sempre trazem paz, embora muitos no Japão acreditem nisso. Eles podem estar certos. É difícil saber, embora a história nos mostre que esfolar a pele dos homens, arrancar seus olhos ou jogá-los em um rio dentro de um saco de couro cheio de macacos e cobras não significava necessariamente taxas baixas de criminalidade. Era o oposto. O Japão iria ao inferno se o governo deixasse de torturar prisioneiros? Não é fácil resolver isso, então conte nos comentários como deveria ser. Você deveria ver como são as primeiras 24 horas numa prisão de segurança máxima ou conferir as drogas mais viciantes classificadas.